Shalom, 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 amados e amadas, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos sobre mais uma lição da classe de adultos da CPAD, né? Que tem por tema do julgamento à ressurreição. Eita, assunto maravilhoso! É um assunto que muito aquece o coração de todo salvo e liberto por Jesus, que sabe a verdadeira importância do sacrifício que o Senhor Jesus fez por todos nós. E vamos iniciar já me apresentando. Meu nome é Selma, pela bondade e misericórdia do Senhor. Sou bacharela em teologia e sou professora da EBD já há alguns anos. E estou, porque a gente não pode parar de estudar, né? Estou também estudando para mais um degrauzinho, né? Formação pedagógica e história, né? O crente, ele tem que entender que o estudo, ele é gradativo, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Conheça a história para entender o contexto, né? Então é assim que a gente faz, né? De estudo em estudo, nos aperfeiçoando para crescermos, né? Para termos o pãozinho quentinho, para estarmos passando para os nossos irmãos nas classes da EBD, né? E também na vida secular. Meu canal, posso iniciar o assunto sem pedir a vocês ajuda, né? O meu canal, ele é recente, tem pouco tempo, e eu preciso adquirir uma quantidade de inscritos para que o canal adquira engajamento e a plataforma ofereça os meus vídeos para os usuários, né, da plataforma, né? Oi, Marcelo, qual é o objetivo desse vídeo, né? Fornecer subsídio para os professores, né? Aquelas pessoas que estão impossibilitadas também de ir à escola dominical, aí ter a oportunidade de estar aprendendo online conosco. Enfim, objetivo geral, semear a palavra de Deus, né? Porque o evangelho, ele precisa ser propagado até os confins da terra. Oi, Marcelo, mas a EBD já não é para os salvos? Sim, sim. Mas os salvos também precisam crescer em conhecimento, né? E não só os salvos, mas qualquer pessoa que tiver acesso aos nossos vídeos vai estar aprendendo da palavra de Deus e tendo um pãozinho quentinho para alimentar a alma daqueles que assistirem. E o texto áureo diz, vamos começar porque o tempo não nos espera. E como sempre eu canto aquela musiquinha da EBD. Essa é a nossa escola, escola dominical. Essa é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem para toda a gente. Quem não vai a essa escola, com certeza está doente. Nós não estamos doentes, nem fisicamente e nem espiritualmente, graças a Deus. Então, por isso, nós estamos prosseguindo em conhecer, né? E o texto áureo nos diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, que está no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Você que não teve a oportunidade de ler, você já pode pegar sua Bíblia aí em casa mesmo, senta aí no sofá, você que está assistindo da televisão, ou então que está assistindo no celular, pega a Bíblia, põe do lado e vai conferindo. A verdade prática diz, na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Porque Jesus triunfou na cruz sobre o pecado, né?
porque ele levou sobre ele todo o pecado, todas as transgressões da humanidade, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele se fez cordeiro. Outrora, no tempo da lei, era feito sacrifícios, aonde pegavam animais perfeitos, não poderia ter mancha, nenhuma deformidade, como manco, cego, não, tinha que ser perfeito. E ali era imolado, né? Era sacrificado, o sangue era espargido para expiação do pecador e da pecadora. Mas quando Jesus ele desceu com a missão, que ele se deixou ser pego, né? Por que eu digo se deixou ser pego? Porque ele falou mesmo assim: a minha vida ninguém a toma, eu mesmo a dou. No tempo que eu achar por bem, porque era um projeto de Deus, havia um percurso a ser seguido da missão de Jesus aqui na terra, para só depois ele se deixar ser pego, preso e sacrificado, torturado, né? E sacrificado por nossos pecados. Então ele falou assim, olha, se ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou, né? Então, ele no tempo designado pelo próprio Pai, porque antes, anterior a isso, fora do tempo, tentaram armar, né, situações para pegar Jesus em meio à sua missão, mas ele sempre saía, ele sempre dava um jeito de sair do lugar. Ele antevia, né, que eles estavam vindo querendo prendê-lo e ele saía do lugar porque não era o tempo. Mas no tempo de Deus, ele se deixou ser pego, né? Ele avisou que dentre eles havia um que estava comendo no mesmo prato, sentado na mesma mesa, tomando o mesmo suco ou vinho natural da uva, né? Porque era um povo de Deus, eram discípulos de Jesus, né? Não estavam tomando qualquer tipo de vinho, era aquele suco concentrado da uva, melhor dizendo, né? Então, ele falou, no meio de nós está aquele que vai me trair. Então, ele já sabia que estava se aproximando o momento. E em um dado momento, ele até falou, olha, se derrubarem esse templo, eu o erguerei em 3 dias. Muitos que ouviram ele falar sobre isso, né? 3 dias, destrói um templo, 3 dias já está levantado. O que é isso? É mágica, é? Acharam que ele estava falando do templo físico. Tipo lá o templo da porta chamada Formosa, aonde Pedro e João estavam subindo e encontrou aquele homem que precisava de um milagre. E ele falou assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, né? Então, no devido momento, ele se deixou ser pego e ele foi para a prisão, né? E aí os seus algozes, todos nós já conhecemos a história, quem não conhece vai saber agora. Ele foi torturado, né? Ele pagando um preço que não era dele, né? Porque a morte de cruz, segundo o teólogo D.A. Carson, né? Nós já sabíamos, né? De certa forma, a Bíblia já nos fala, mas quando a gente vê um estudioso que estudou fontes fidedignas, né? Manuscritos antigos, e escreveu um comentário sobre o Evangelho de Mateus e vários outros livros de Carson ele escreveu, né? Me falha a memória agora o nome de todos para estar falando, ou pelo menos 3, mas eu lembro de um especificamente que tenho ali na minha estante, né? Comentário de Mateus, da editora Shed. E é nesse comentário que ele fala, a morte de cruz era morte para pessoas amaldiçoadas. A morte de cruz era uma morte vergonhosa, desonrosa,
As pessoas que morriam de cruz naquela época eram pessoas que estavam abaixo da lei, né? Que não estava vivendo de acordo à lei, de acordo com o que a justiça da época exigia que vivesse. Muitos estavam matando, roubando, cometendo todo tipo de atrocidades e verdadeiramente mereciam aquela morte. Mas Jesus, ele foi perfeito, ele era filho de Deus. Ele era Deus Filho aqui na terra. E mesmo assim, por amor a você, por amor a mim, por amor à humanidade, ele desceu, viveu seu ministério terreno e no final desse determinado ponto final pelo próprio Deus. Que ponto final é esse, irmã Selma? Eu estou dizendo no sentido de ele se permitir ser pego para morrer, né? Então, ele foi para aquela morte tão cruel, a qual várias narrativas nos deixam bem claro que o sangue da pessoa que estava sendo crucificada se esvaía pela furada dos pés, pela furada das mãos, né? Muitos açoites, na qual o chicote, as suas pontas, tinha lascas de osso, e quando batia nas costas, que voltava, já voltava rasgando. E havia uma grande hemorragia no corpo daquela pessoa que estava passando pela tortura para morrer de cruz, né? E tem um hino que diz assim, ó: o castigo que era para nós estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos sarados. Oh, glória! E foi pelas chagas que foi feito nele, as arranhadura, o rasgar da sua carne, da sua pele, aquela coroa de espinho, que segundo muitos teólogos estudiosos, diz que eles pressionaram, rasgando a pele da cabeça, fazendo com que o sangue se esvaísse. E por que tudo isso, irmã Selma? Por tua causa, por minha causa, por nossa causa. É porque ele estava levando o castigo que era para nós. Aleluia. E na sua mensagem de despedida, antes de enfrentar a cruz, os discípulos não estavam entendendo como é que o mestre estava dizendo que ele iria se ausentar, né? Que o momento estava chegando. Como aceitar isso de um amigo tão querido? O Mestre Jesus, ele agora estava anunciando que ele iria morrer. E os discípulos, quem sabe, ficaram cabisbaixo ao ouvir aquela narrativa do Mestre, dizendo que o tempo estava chegando. Está lá em João 16, do 1 até o 6, né? A mensagem de despedida. E a ausência de Jesus traria um período de muita tristeza, né? Mas ele foi explicando: é necessário que eu vá, porque eu indo, eu vou enviar um consolador. Se eu não for, ele não virá, né? Eu não vou deixar vocês só, eu não vou deixar vocês órfãos. O Consolador virá. Ele vai estar junto com vocês. Vocês só precisam ficar em Jerusalém e esperar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, né? Então, por mais que aquela notícia representasse motivos para tristeza, porque o mestre iria se ausentar, era o plano divino. Estava tudo esquematizado. Não havia razão para ficarem em desespero.
desespero, porque ele estava com tudo planejado. O Consolador viria para habitar entre os servos, os salvos, os escolhidos de Jesus, né? A oração para o fortalecimento dos discípulos. Jesus orou, aleluia. A prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. E o que quer dizer Getsêmani? Getsêmani quer dizer local da prensa de óleo. Bendito é o nome do Senhor. Era um lugar onde Jesus ele iria ser traído, aonde Judas viria, né, com aqueles soldados, o Judas que estava no meio dos amigos, que habitou em todo o tempo com o mestre, que o mestre não fez acepção. Uma coisa que me chama a atenção, eu estava lendo um livro do Dr. Augusto Cury, e ele falava que, ele falando, né, melhor dizendo, que Jesus ele se cercou de todo tipo de pessoas, né? Haviam ex-prostitutas que estavam ali do lado do mestre, ouvindo a palavra, se alimentando, se edificando, buscando salvação. Houve pessoas bipolar, havia pessoas avarentas, né? Ó Judas, com aquelas ideias dele, tapeando quem não conhecia ele, né? Outro humano. Mas Jesus sabia muito bem o que se passava na cabeça de Judas e no coração de Judas. Quando ele falou assim, por que esta mulher está derramando um líquido tão precioso que poderia ser vendido e doado aos pobres, né? Ele não entendia, ou quem sabe, né, não tinha percebido ainda, que ele poderia tentar enganar todo mundo com as palavras bonitas dele. Mas a Jesus ninguém engana. Jesus, ele conhece o profundo dos nossos corações. E se tem uma coisa que dizem por aí, que o coração do homem é terra que ninguém passeia. Fato. Outro homem não pode passear no coração humano. Mas ele, o poderoso, ele conhece todas as ruas, todas as vielas, todo lugar mais recôndito que exista dentro do teu coração. Ele conhece, e antes que haja em nós qualquer pensamento, ele sabe tudo. Ele conhecia quem era Judas. E Judas teve todas as oportunidades que Pedro teve, todas as oportunidades que João teve, mas Judas não valorizou. Ele deixou-se tentar pelo mal. Ele deixou o mal agir nele, né? E quando ele foi se matar, depois de ter entregue Jesus e ele arremessar lá aquele dinheiro que ele recebeu, ali não foi arrependimento, ali foi remorso, né? Porque se fosse arrependimento, né? Ele não teria se matado, ele teria procurado o mestre para pedir perdão. Porque não dizer assim, né? A Bíblia não está dizendo isso. Isso é eu que estou conjecturando. Até mesmo porque a Bíblia, ela foi colocado nela o que era extremamente necessário que chegasse até nós. Porque se fosse colocar todos os mínimos detalhes, os pormenores, os nossos braços não suportariam carregar o volume da Bíblia. Então, só o extremamente necessário que ficou registrado para chegar até nós. A condenação de Jesus por Pilatos, né? A Bíblia diz que a mulher de Pilatos mandou dizer a Pilatos, olha, não tenha participação na condenação desse homem. Eu tive um sonho, ela tentando meio que impedir. Só que era o próprio Deus que já tinha um plano de salvação para a humanidade. Nada nem ninguém poderia impedir o projeto de salvação do próprio Deus, para que a humanidade não fosse condenada à perdição definitivamente. Então ele arquitetou, a Bíblia diz, desde a fundação do mundo, né? Ele já tinha um plano de salvação.
porque ele anteviu tudo, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Bendito é o nome do Senhor. E operando ele, nada, nem ninguém pode impedir os projetos dele. Ele é fiel, ele é amor. E ele, como diz lá em João 3, verso 16, ele amou o mundo de tal maneira, tal maneira, que não dá para mensurar, né? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. O Evangelho de João, ao narrar o sacrifício e a vitória de Jesus, revela a concretização do plano redentor de Deus. Aleluia! Como é que diz a canção? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, não há, as andorinhas não voam mais, isto é amor. Aleluia. Ele não esperou que nós o amássemos primeiro. Ele nos amou primeiro. Aleluia. E quantas vezes nós, seres humanos, só queremos amar quem nos ama. Só queremos dar a mão a quem nos dá primeiro. Que vantagem há nisso? Fazer o bem esperando receber em troca. Mas fazer o bem àquele que não tem condições de nos retribuir. Isto é amor. Isso é estar voluntariciando, né? Ser voluntário a servir. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, esse peca. Mas aquele que pode fazer o bem e faz, ele será recompensado por meu Pai. Mas a recompensa vem de Deus. Não é esperar a recompensa humana. Não pode, de maneira nenhuma. Esperar a recompensa humana, não pode. E um dos objetivos da lição é descrever a prisão. Como eu falei no início, ele falou que a vida dele ninguém poderia tomar dele. Era ele mesmo que iria dar. Né? No tempo dele, na hora do tempo, descrito pelo próprio Pai, né? Ele veio, ele tinha que passar um tempo evangelizando, curando, libertando, fazendo os discípulos, orientando os discípulos dele para quando ele fosse continuar aqui, representando a igreja na terra. Oh, glória! Então, ele se deixou ser preso. Estava ali no Getsêmani, os soldados chegaram, melhor dizendo, Judas beijou na sua face, sinalizando que aquele era Jesus Cristo, porque os soldados não o conheciam de perto, poderiam pegar qualquer pessoa do meio dos discípulos, achando que era o líder, que era o mestre, que era o meigo Jesus. Então precisou Judas beijar a face para dizer, é esse, ó, não é aquele outro ali não, é esse. Esse que eu estou beijando, ele é o mestre. E eu estou dizendo que é ele porque eu convivi com ele. Eu sei os traços dele. Eu sei a melodia da voz dele. Eu sei como é que ele anda. Eu sei como é que ele se veste. Porque eu sou um dos que estão com ele cotidianamente. E lá vai o mestre para a prisão. Quando Pilatos falou, és tu o rei dos judeus, ele falou assim, tu dizes, aleluia, bendito é o nome do Senhor, tu dizes, tu crê que eu sou o filho de Deus, por que não dizer assim? Me diz aí, Pilatos, você crê que eu sou o filho de Deus? Não serei eu que vou te dizer. Tu dizes, tu crê, né? O meu reino não é neste mundo. Darabacandarácia. Oh, glória a Jesus. O meu reino não é deste mundo.
O meu reino é lá com o meu Pai. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então Jesus, ele se calou como cordeiro mudo. Ele se deixou levar até o matadouro, aleluia. Como cordeiro mudo, ovelha ela é mansa. Ah, por que Jesus compara os seus servos como ovelha? É porque a ovelha, ela é mansa, até na hora da morte. Ela não retruca, ela não enfrenta como bode, que quer dar testa, que quer escarreirar. Não, a ovelha, ela é mansa. E a Bíblia diz que como cordeiro mudo, ele foi para o matadouro. Cumprir o projeto de papai. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O significado da ressurreição ou da crucificação, melhor dizendo, morte e sepultamento de Jesus. Sem a crucificação, nós estaríamos desgarrados. Nós estaríamos sentenciados à morte eterna. Então ele se fez sacrifício. Porque, como eu falei no início, outrora era feito sacrifícios de animais. Ele fez o sacrifício maior, se deixando morrer, crucificado na cruz, para nos garantir libertação, para nos garantir salvação. Aleluia! E quando ele disse, derrube esse templo, em 3 dias eu restituo, assim aconteceu. Ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia! Todos nós estamos sabendo todos os acontecimentos que antecedeu a crucificação. A oração, aleluia, lá no Monte das Oliveiras. Os discípulos dormiram por um momento, não ficaram com o mestre naquele momento de agonia. A Bíblia diz que o seu suor, a aflição, fez com que o suor se transformasse em gotas de sangue. E ele chegou, por um momento ele levantou e foi até os discípulos, aos seus amigos. E eles estavam dormindo. E ele falou, será que vocês não podem velar comigo um momento? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E o mestre passou por toda aquela aflição, até que chegou os soldados com Judas, o beijo foi dado, a traição se concretizou e o mestre foi levado. O mestre falou para Pedro, olha Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro duvidou, Pedro não acreditou, Pedro esqueceu que ele era Deus. E como Deus, ele conhece o coração do homem no íntimo e no profundo. Ele sabia que mais tarde Pedro ficaria com medo. Amedrontamento tomaria conta do ser de Pedro quando alguém apontasse para ele e falasse, ó, ele é um deles. E ele, não, eu não sou, eu não conheço. O medo tomou conta do coração de Pedro. E ele negou. O galo cantou, aleluia. E o galo cantou novamente. E o galo cantou pela 3ª vez. E cumpriu-se o que Jesus falou que aconteceria com Pedro. E Pedro não estava acreditando. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E tamanha foi a vergonha que Pedro sentiu. Como é que eu traí o meu mestre? Como é que eu, aleluia, eu neguei não apenas uma, mas mais de uma vez? Como é que eu fiz isso? Eu não poderia ter feito isso. O mestre não merecia isso. Aleluia, e o arrependimento, né? A frustração tomou conta do coração de Pedro. Mas quando Jesus ressuscitou, ele fez questão de frisar, fala com Pedro,
chama Pedro, ele mandou avisar a Pedro, porque Pedro estava arrependido. Pedro não podia ser lançado fora. Pedro ia somar no futuro, seria um pai da igreja, seria um dos pais da igreja, aleluia. E quando Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me ama, Pedro? Ele disse, eu amo, Senhor. Pedro, tu me ama, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E aquilo comoveu ainda mais o coração de Pedro. E Pedro disse, olha, Senhor, tu sabes que eu te amo, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Um coração arrependido, um coração aquebrantado, o Senhor não despreza, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E Pedro alcançou graça, a misericórdia do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Esta história, esse momento de Pedro com Jesus me emociona, aleluia, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. E assim aconteceu. Toda a tortura, né? Toda a tortura do nosso mestre. E ele foi levando aquela cruz. Cruz que era para mim, Selma Ferreira. Era para você. Era para nós. Era para a humanidade, aleluia. Para todos os seres humanos. Mas ele decidiu levar sobre si todas as nossas transgressões, aleluia, bendito é o nome do Senhor para todo sempre, o Senhor, ele sabia de tudo, e aqui no ponto 2, assim, após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação, quem é que pode impedir os planos e os desígnios de Deus? Havia um plano de salvação. E esse plano não poderia ser frustrado. Esse plano não poderia ser desfeito, anulado. Oh, Deus nos livrou de isso acontecer. Porque se isso acontecesse, nós estaríamos sentenciados à perdição eterna. Mas Jesus não deixou isso acontecer. Deus Pai não deixou isso acontecer. Mas ele levou até o fim o seu plano, o seu projeto de salvação, aleluia, bravo, 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 isso é motivo para palmas, porque grandes coisas o Senhor efetuou o projeto redentor de salvação, o que permitiu que a tua alma, a minha alma escapasse da perdição eterna. Aleluia, por isso não poderia ser frustrado os projetos do nosso Deus. Vamos para o ponto 3, porque de forma bem sintetizada eu já dei uma vasculhada nesses pontos tudo, sem precisar ler a lição, não o vídeo fica muito longo. A ressurreição de Jesus. Sabe uma coisa que me chama a atenção? E De Acaso, no comentário de Mateus, ele fala muito sobre isso, que as mulheres foram as últimas a deixarem o cenário da crucificação. Mas também foi uma das primeiras a chegarem lá no túmulo, no sepulcro onde Jesus estava ali, o corpo de Jesus foi crucificado, foi depositado, foi depositado dentro daquela caverna. E o comentarista, ele frisa um ponto assim interessante, Vamos seguir a ordem dos fatos. Houve escuridão sobre a terra, o véu do templo se rasgou, houve um terremoto, aleluia. E nesse terremoto, a Bíblia diz que um anjo desceu.
Ele desceu, revolveu a pedra da porta do sepulcro e sentou-se sobre ela. Aleluia. E por que será que esse anjo revolveu a pedra da porta do sepulcro e sentou-se sobre ela? Será que foi para Jesus sair? Será? Vamos pensar. Será que foi para Jesus sair? Tu acredita nisso? Nem a morte pôde deter o nosso meigo Jesus, Deus Filho na terra. Ele não precisava que pedra nenhuma fosse revolvida para que ele saísse do sepulcro. A pedra foi removida para que as Marias entrassem, as mulheres que foram até o sepulcro entrassem, porque Jesus não precisava de porta aberta para ele sair. Se ele quisesse sair, independente de uma rocha, duas rochas, miles rochas, ele sairia. Mas aquelas mulheres que eram humanas, mortais, precisavam adentrar ao sepulcro e testemunhar a ressurreição. Eita glória! Dizem por aí que nós mulheres falamos demais, né? E até quando a bebê menina fala primeiro do que o bebê menino. O vocabulário de uma menina de 2 aninhos e de um menino de 2 aninhos, a da menina supera. O vocabulário da menina supera. Nós mulheres falamos demais, falamos pelos cotovelos. Olha aí, Jesus utilizou a qualidade, uma característica natural das mulheres para elas serem as porta-vozes, né? A porta-vozes do anunciar que Jesus estava vivo. Aleluia. Elas entraram, e o anjo questionou por que buscar o vivo entre os mortos. Ele já ressuscitou, ele subiu, aleluia. Melhor dizendo, corrigindo, ele ainda não foi para o Pai, né? Mas em corpo glorioso, ele ressurgiu da morte. E elas foram anunciar aos discípulos que Jesus cumpriu o que ele havia falado. Ao 3º dia, eu restituirei esse templo. Ele ressuscitou para a tua alegria, para a nossa alegria. Como diz o hino, para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria, oh glória, ele ressuscitou. Aleluia. E foi dizer aos discípulos, olha, ele ressuscitou. E antes que ele subisse definitivamente, ele se encontrou com os discípulos, onde a Bíblia diz que Tomé não estava acreditando. Foi preciso ver a furada, né? A marca da lança, né? A marca dos pregos. Aleluia, constatar com os próprios olhos para acreditar que o milagre da ressurreição aconteceu. Muitas ressurreições aconteceram na Bíblia, mas igual a de Jesus, só a dele, né? Dorcas, uma mulher caridosa, orou por ela, Pedro orou por ela e ela ressuscitou. Eutico caiu da janela, Paulo orou por ele e ele ressuscitou, né? A filha de Jairo estava morta e Jesus disse que a menina estava dormindo, mandou a menina acordar e a menina ressuscitou, né? O filho da sunamita, Eliseu foi lá, orou e ele ressuscitou. Mas todos eles, Lázaro, depois de 4 dias, Jesus mandou ele sair para fora, ele já estava fedendo a cadáver, mas Jesus fez um grande milagre. Mas todos esses um dia voltaram a morrer. Mas a ressurreição de Jesus, ela foi
singular, ela foi ímpar, aleluia, sem igual, igual a ele, só ele mesmo, bendito é o nome do Senhor. E aí ele se encontrou com os discípulos, ele explicou o que precisava ir para que o Consolador descesse, deixou o aviso, né, a recomendação, mas vocês vão ficar em Jerusalém, tá ouvindo? Ei, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí depois que ocorrer o revestimento de poder, aí vocês irão a todas as nações. Mas fazer o que em todas as nações, irmã Selma? Fazer discípulos. Ide, ensinai. Fala que Jesus, ele desceu, ele viveu entre os homens, ele utilizou o corpo de uma virgem para se materializar, para nascer como todos os homens nascem, mas ele não dependeu do DNA da Maria, ele não dependeu de DNA masculino, ele só usou, aleluia, o invólucro para que fosse o canal para ele chegar na terra. Afinal, ninguém entenderia se ele já aparecesse nascido e já com mais de 30 anos na terra, né? Precisava nascer como criança, viver como as crianças, como adolescente, e depois chegar à fase adulta para, enfim, fazer o sacrifício que nos trouxe a paz, né? Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, aqueles pregos que cravaram na mão do mestre, que era para ser na minha mão e na tua mão, mas foi na dele, aleluia. O castigo que era teu, era meu, ele levou sobre ele, e oh, glória a Jesus, porque ele levou sobre si, né? Ele foi julgado, ele padeceu tortura, ele morreu, mas ele ressuscitou. Mas enviou o Consolador, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, para nossa alegria, para nossa, aleluia, para nossa redenção, aleluia. Jesus, ele quebrou toda a incredulidade de muitos que não estavam acreditando, aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Ele provou por A mais B que ele era o Filho de Deus, levando sobre ele todo o castigo que era nosso. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que chegaram até aqui no final desse vídeo. Curta meu vídeo, se inscreva. Eu preciso fazer o canal criar engajamento, para que a plataforma ofereça ele, né? Porque por enquanto não está oferecendo assim só para os inscritos, e tenho pouco inscrito. A Bíblia diz que um ou outro ajudou. E ao seu companheiro diga: esforça-te. Me ajuda a não desanimar, mas atingir o objetivo, que é semear a palavra de Deus. Se inscreva, curta, ative os sininhos e que Deus vos abençoe.